Glória a Deus, amém? E hoje o dia inteiro, irmão, eu fiquei em espírito com Deus, pedindo para que o Senhor nos ensinasse, para que Deus falasse ao meu coração. E por fim Deus me deu uma palavra que eu coloquei como título: o que se precisa ou o que fazer para ser honrado por Deus. Como nós queremos ser honrados por Deus, sim ou não, pessoal? A gente quer ser honrado na hora que a gente faz uma oração. Até porque Ele nos ensinou: tudo o que pedirdes em oração, crede que recebestes, e então o quê? Tê-lo-eis. Então, peraí, pastor, no momento em que eu me coloco diante de Deus, no momento em que a palavra de Deus ela é me aberta, no momento em que a palavra de Deus me faz entender que eu tenho direito à cura, que eu tenho direito à prosperidade, que eu tenho direito a qualquer sorte de bênção na minha vida, então a partir do momento que eu oro, a partir do momento que eu apresento a Deus a minha petição através de uma oração, eu fico naquela expectativa, ou crio essa expectativa de que Deus venha honrar a minha fé. Então surgiu essa pergunta: o que se precisa ou o que fazer justamente para que nós possamos ser honrados por Deus em qualquer área da nossa vida? Quando a gente toca no assunto ser honrado por Deus, ou quando se pergunta o que precisa ou o que fazer para ser honrado por Deus, quem tem prática na Bíblia vai logo pensar naquilo que aconteceu em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Olha o que diz na tela, por favor. Diz assim, ó: portanto, diz o Senhor, Deus de Israel. Na verdade, tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, o que ele prometeu? Volta lá, meu filho. Aos que me honram, o quê? Honrarei. Agora continua: porém os que me desprezam, em outras palavras, também serão desprezados. Aliás, a Bíblia fala que não serão desprezados, eles perecerão, eles serão destruídos. Então aqui, quando a gente olha para a palavra honrado, logo a nossa mente vem para cá. E isso se implica no quê? Isso é uma palavra que Deus deu a Eli, porque a Bíblia fala que os filhos de Eli fizeram maldade aos olhos de Deus. A Bíblia fala que eles eram também sacerdotes, da linhagem do sacerdócio. E como todo mundo sabe, sacerdote tem muita regalia diante de Deus, mas também tem muitas obrigações, tem muitas responsabilidades. Por isso que eu falo, você hoje está na presença de Deus e fala: não, pastor, porque a Bíblia fala que Ele me fez reis e o quê? O rei tem os seus favores, o rei tem os seus privilégios, mas também tem os seus deveres, assim como o sacerdote tem aquela liberdade de entrar no santo do santo para falar com Deus, para rasgar o coração, para falar com o Pai, mas ele também tinha suas responsabilidades, e uma delas era condenar a má obra. Se você considera um homem, uma mulher, sacerdote da parte de Deus, mas não condena o que é maldade na sua vida, você está rasgando o seu sacerdócio, você está jogando fora o privilégio de poder entrar na presença de Deus a qualquer momento e a qualquer hora. A Bíblia fala que os filhos de Eli faziam essas maldades, desobedeciam. A Bíblia fala que até a prostituição se acontecia no meio deles. Quando as pessoas traziam as suas ofertas para oferecer ao Senhor, e naquela época as ofertas eram em forma de animais, a Bíblia fala que eles pegavam o garfo, metiam na panela, e o que saía dali eles comiam e não tinha nada a ver, não se preocupava. Porque dentro de toda aquela oferta, tinha coisas que era separada para o sacerdote, e tinha coisa que deveria ser queimadas até a cinza, porque Deus não aceitava que se tocasse. E a falta de temor era tão grande no coração deles, que a Bíblia fala que eles faziam essas coisas. E o que Deus fez? Esperava que o sacerdote Eli tomasse partido, tomasse atitude. Olha, eu sou o sacerdote, vamos dizer, eu sou um sacerdote, eu fui chamado, eu sou o cabeça aqui, vocês são as gerações futuras, e da forma que vocês estão fazendo está errado. Ou vocês consertam a vida de vocês aqui agora, ou então eu irei depor você dos cargos. Eu não vou deixar mais com que vocês estejam numa posição que é a posição de honra para ser honrado. Mas a Bíblia fala que Eli não fez isso. Talvez Eli deixou, como em outras vezes eu já ensinei, talvez Eli deixou o coração dele se misturar com o sentimento do pai.
É mais ou menos assim: poxa, pastor, se no sacerdócio, se na igreja eles já estão fazendo assim, então se eu os censurar, ou se eu os proibir, ou se eu chamar a atenção, eles vão desviar, vão para o mundo e vai para o inferno. Mas aí que está, irmão, é aí que está. Fazendo daquela maneira, eles também iriam para o inferno de qualquer jeito, porque eles estão fazendo errado. E o pior, você como atalaia, não estiver avisando, vai também para o mesmo caminho. Quer dizer, eu me lembro, já contei aqui, um pai chegou para mim, era um baterista, tinha que ser baterista, né? Aí tinha um baterista aprontando, o pai chegou para mim e contou tudo. Falou: pastor, eu já conversei com ele e eu falei para ele consertar. E eu disse que se ele não se consertasse, eu traria para o senhor. Então está aqui, estou trazendo para o senhor, ele é meu filho, amo, quero ele no altar, quero que ele faça a obra de Deus, esse é o maior prazer do meu coração, mas do jeito que ele está fazendo eu não concordo. Agora eu transferi a responsabilidade para as mãos do senhor. Se o senhor achar por bem deixar ele lá, aí é o senhor com Deus, eu já não tenho mais nada com isso. Eu já não tenho mais responsabilidade com isso. Agora, se o senhor também achar que deve discipliná-lo, ele está nas tuas mãos e faz o que for preciso. Para ser sincero, irmão, eu nem precisei fazer nada. Quando o sacerdote, ele não anda conforme o seu chamado, o próprio Deus se encarrega de rasgar suas vestes. O próprio Deus se encarrega de tirar a sua parte. E foi o que aconteceu com aquele rapazinho. Hoje, irmão, a situação dele é deplorável. Para ser sincero, um demônio chamado Zé Pilintra apoderou-se dele, que olha, ele está só entornando em cima de uma coisa em cima de outra, irmão. Ao mesmo tempo que você olha assim, que você fica triste, ao mesmo tempo você fica até assustado, até que ponto o diabo, o demônio levou aquela pessoa. Meu irmão, não deixe o erro de outra pessoa fazer com que você erre também. A Bíblia fala que por causa dessa negligência dele, a Bíblia fala que o Senhor então veio a Eli e disse assim: Eli, é o seguinte, eu disse da minha parte que na tua casa, no teu lar, seria um ministério perpétuo, não faltaria sacerdócio, porém eu sou o Senhor, e eu estou mudando aqui agora. Eu estou mudando não porque eu mudo quando quero, mas é porque vocês não mudaram. O que aconteceu com você, Eli? Você preferiu honrar mais os seus filhos do que a mim. Você ficou mais preocupado se os seus filhos iriam se aborrecer. Você ficou mais preocupado se os seus filhos iriam se desviar. Você ficou mais preocupado se os seus filhos ficariam chateados com você ou não. E você me deixou de lado. Você não parou para pensar como eu, o Senhor dessa casa, estava me sentindo em todo esse momento. Você não teve esse temor. Você primeiro honrou os seus filhos do que a mim. Por isso que ele fala: honro os que me honram, mas os que me desprezam, a Bíblia fala que eles perecerão. Então, quando a gente olha para essa palavra, logo a gente fala: poxa, pastor, a Bíblia fala que Deus vai honrar aquele que o honrar. Exatamente. Mas aí o que significa a palavra honrar? A palavra honrar significa duas coisas. Primeiro, significa distinguir. Faça diferença, irmão. Faça uma diferença do que você faz para o pastor, do que você faz para o irmão da igreja e do que o que você faz para Deus. Faça uma distinção entre essas coisas. Eu fico vendo pessoas honrando mais gente de cargo, mais gente de posição, mais gente de influência, preocupado com isso, preocupado com aquilo. Meu irmão, nós não temos que preocupar não, a obra é de Deus. Eu me lembro de uma vez em uma das minhas igrejas, aonde eu tinha um irmão, e esse irmão financeiramente, ele era uma das pessoas que era um esteio para a nossa igreja, irmão. Tudo que nós precisávamos, essa pessoa de coração fazia. E não era aquela pessoa que tentava ser manipuladora, tipo assim: eu estou fazendo isso, mas eu estou dando isso, mas eu quero que faça isso, eu quero que faça aquilo. Ficava em cima de você tentando manipular. Primeiro, porque eu não aceitaria. A obra é de Deus, então deve ser feita conforme Deus direcionar. Você está sendo um instrumento, eu estou sendo um instrumento de Deus. Mas ele não era esse homem manipulador. Tudo que fazia, ele fazia de todo o coração. Uma vez, por uma infelicidade, aconteceu um acidente na família, e aquilo marcou muito essa pessoa. Aquilo abateu muito ele, de maneira que ele se revoltou contra Deus e contra a igreja. Liguei para sua esposa e disse: mãe, eu vou aí para conversar com ele. Pastor, não vem. Eu falei: não, irmã, eu vou. Falar: pastor, não vem.
O diabo tomou tanto conta do coração dele, que ele colocou um facão no escritório e está esperando o senhor. E eu fui ficar indo na igreja, né? Mas não foi por causa disso não fui porque eu respeitei ela. Ela falou, não pastor, eu entendo o seu cuidado, eu entendo o seu zelo, mas eu prefiro que o senhor fique aí, deixa que Deus toma conta. Meu irmão, nesse período, algumas pessoas que conheciam a causa, chegou para mim e disse assim, pastor, o senhor precisa conversar com fulano, olha a obra de Deus, pastor, ele era uma das pessoas mais influentes financeiramente, eles cuidavam da igreja, pastor, o senhor precisa fazer alguma coisa, irmã, não precisa fazer nada. A Bíblia fala que eu nunca vi um justo desamparado. Se Deus não desampara o justo, você acha que Deus vai desamparar a obra? Triste é a pessoa que pode ser um canal e está se negando a ser isso. Deus vai levantar outras pessoas, pode ficar tranquilo, irmãos. Não, pastor, porque ele ajuda, porque ele faz isso, porque ele faz aquilo. Irmã, enquanto ele não colocar a cabeça no lugar, nem o que ele pode oferecer eu aceito no altar. Eu não vou trazer contaminação para o altar. Eu não vou trazer algo regado de ódio, de raiva, de inveja, de mágoa, de qualquer outra coisa. Lembra que Deus disse que Deus pode suscitar das pedras filhos para Abraão? Nesse período que ele ficar distante, você vai ver como que a obra não vai perecer. E naquele mês, irmão, a obra mais cresceu do que pereceu. A obra mais prosperou do que teve as suas dificuldades, os seus problemas. Eu vou deixar de honrar a Deus para correr atrás do homem para honrar Ele? Se eu tiver que correr atrás de alguém, não é pelos benefícios que ele pode nos proporcionar, mas é a preocupação do destino da alma dele, se vai para o céu ou se vai para onde? Para o inferno. Se eu tiver que ir atrás de alguém, não é pelos benefícios, mas é sim pelo perigo espiritual que aquela pessoa está sofrendo. Nós temos que parar de honrar as pessoas. Distingue, irmão, faça uma separação. Tem coisas que às vezes a gente faz com tanto zelo, tem coisas que a gente faz com tanta dedicação para as pessoas, que quando se trata de Deus e das coisas de Deus, a gente leva de qualquer maneira e de qualquer jeito. E saiba de uma coisa, a conta uma hora vai chegar. Vai, irmão, vai chegar. A Bíblia fala que o que planta vai ter que o quê? Colher. Mas, pastor, mas a Bíblia fala que o que não planta, a Bíblia diz que ele vai colher tempestade, meu filho. O segredo da semeadura é plantar alguma coisa, seja pouco ou seja muito, mas não fique sem plantar. Não fique sem plantar, porque quem não planta nada, a Bíblia fala que como colheita, ele vai ter tempestade na vida. Aí a hora que surge uma tempestade na saúde, uma tempestade no casamento, uma tempestade nas finanças, mesmo sendo dizimista, mesmo sendo ofertante, mesmo sendo um homem santo, mesmo sendo uma mulher santa, levanta tempestade no coração, na alma, na vida com Deus, entre os amigos, entre a família, entre o marido e a esposa, e tempestade, irmão, no casamento, nas nossas áreas da nossa vida, tem aí de sobra para vir. Não, peraí, eu tenho que cuidar, eu tenho que zelar. Eu tenho que fazer uma distinção. Honrar é distinguir, é você tratar com prioridade, é você enobrecer aquele que merece ser enobrecido. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que no seu dia a dia você tem honrado a Deus? Será que no seu dia a dia você tem dado essa distinção? Será que você tem realmente dado a Ele, você tem enobrecido Ele? Quando eu ouvi essa palavra enobrecer, distinguir, logo o Espírito Santo me trouxe à memória de 3 jovens que você conhece muito bem. Eu vou falar os primeiros nomes e você fala o terceiro: Sadraque, Mesaque, Abednego. Vamos de novo? Eu quero que você fala para o pessoal ouvir vocês aqui, irmão. Vamos lá. Primeiro, deixa eu falar os 2 primeiros e você fala o terceiro. Sadraque, Mesaque. Todos nós sabemos de uma certa forma como é esse relato. A Bíblia fala que eles fizeram um edito real e disse o seguinte, que fez uma estátua do rei Nabucodonosor e levantou-se então um edito real, dizendo o seguinte, que quando ouvirem os sons dos instrumentos musicais, não vou citar um por um, mas é um conjunto de instrumentos, a Bíblia fala que então a ordem era que todos deveriam se prostrar-se e adorar a imagem que foi levantada do rei chamado Nabucodonosor. Foi mandado, foi dada uma ordem,
Foi uma ordem estabelecida, foi um edito real. Quando qualquer pessoa no reino ouvisse os sons dos instrumentos, eles deveriam se prostrar. E caso alguém fosse rebelde a esse som, caso alguém não obedecessem essa ordem, a Bíblia fala que deveriam ser lançados na fornalha de fogo ardente. Era sentença, era determinação. Mas lá no livro de Daniel, capítulo 3, vamos ler rapidinho? A partir do versículo 16, a Bíblia fala, antes de ler o versículo 16, a Bíblia fala então que quando tocou-se a trombeta, trocou-se os instrumentos, todo mundo se prostrou, todo mundo se rendeu, todo mundo obedeceu, mas a Bíblia fala que Sadraque, Mesaque e ficaram de pé. Eles não se prostraram, eles fizeram uma distinção, eles enobreceram. Como? Porque quando isso aconteceu, olha o que disse o seguinte, volta o versículo 15 por favor, vamos ler o versículo 15, todo 15, volta todo 15, diz assim, vai, isso, agora pois, se estáis prontos, 14, volta para o 14, eu quero que ele faça uma pergunta, diz agora, falou Nabucodonosor e lhes disse, é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses e nem adorais a estátua de ouro que eu levantei? Ele fez uma pergunta, é de propósito? Eu acredito que eles deveriam responder, não é de propósito, é com propósito que nós não vamos fazer isso. Não é de propósito, é porque nós temos um propósito. Nós temos um Deus e nós sabemos que somente dele nós devemos nos prostrar. Diante de nenhum outro nós iremos nos prostrar e muito menos adorar. Irmão, isso é um plano que veio desde do início até mais tarde. Quando Satanás pegou Jesus e tentando em Mateus capítulo 4, a Bíblia fala que ele levou Jesus ao monte mais alto e mostrou todos os reinos e a sua glória. E a proposta final foi, tudo isso eu te darei, se prostrar e me adorar. Vou te fazer uma pergunta, quais foram as duas coisas que Nabucodonosor estava pedindo, para que Sadraque, Mesaque e Abednego fizesse? Prostrasse e adorasse. Meu irmão, o diabo tem manipulado homens, o diabo tem manipulado sistemas, o diabo tem manipulado circunstâncias, com o intuito de fazer você se prostrar, e às vezes ainda que indiretamente a adorar. A adorar, o que é adoração? É você colocar algo de forma distinta dentro de você. Sabe, pode tocar em todo mundo, mas não toca no meu filho, porque se você tocar no meu filho, eu sou capaz de arrancar a cabeça de alguém. Que negócio que é esse? Filho é bom, diga amém. Filho é bênção, mas às vezes a gente tem que colocar o filho no seu devido lugar. Às vezes você vai ter que deixar penar um pouquinho, às vezes vai deixar quebrar a cabeça, às vezes vai ter que dar com a cara na parede, aí vai ter que voltar chorando para você e falar assim, te vira, agora você é homem, agora você é mulher, agora você tem que viver. Agora é hora de eu ver se você prestou atenção em tudo que eu lhes ensinei, ou se você jogou fora todos os meus ensinos. Agora é hora. Meu irmão, tem coisas que a gente não pode deixar assumir determinados postos em nosso lugar. A gente tem que entender que tem coisas que não pode, repita comigo, existem coisas, diga mais alto, existem coisas, ou existem pessoas que não podem estar em determinadas áreas da nossa vida. Tem coisas, tem pessoas, tem situações, coisas, pessoas, vidas, seja quem for, que não podem estar em determinadas áreas da sua vida. Cuidado com isso, você vai se render, você vai se prostrar, você vai adorar, e com isso, meu irmão, o fogo vai te queimar. O fogo vai te queimar. É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não adoram os meus deuses e nem se prostram diante da imagem que eu levantei? Olha o que eles responderam, continua. Agora, pois, se estáis prontos, ainda o rei falando, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa,
do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música. Você entendeu porque que o pastor não falou de cabeça? Você viu os instrumentos que são aí, né? Vamos ler de novo lá, volta lá por favor. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Olha a ameaça, é melhor que vocês façam isso, mas se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo que continua. Olha só, irmão, aqui que eu falo que ele perdeu a batalha. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aí eu quero ver quem vai ser. E aí nessa hora, Sadraque, Mesaque e Abednego enobreceram a Deus. Eles distinguiram a Deus dos demais deuses. Eles honraram a Deus. E eles honraram a Deus de uma forma mais linda que eu posso ver na Bíblia. Porque olha o que ele diz. Responderam então Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre este negócio. Irmão, não ceda às provocações. Não ceda, o diabo vai fazer isso. Tem pessoas que Deus está prosperando, diga glória a Deus. Mas se entrar numa competição, além de se endividar, vai perder o que tem. Como assim, pastor? Deus está te prosperando. Deus está fazendo você ficar bem. Deus está mudando a sua realidade financeira. Aí daqui a pouco, a vizinha fala para você: ó, minha fulano, acabei de comprar uma cozinha todinha, ó, toda planejada. Olha só, tudo nos seus conformes centímetros. Olha só, e hoje em dia tem umas cozinhas, umas portas, que você só aperta assim, ela abre. Outras já são aqui embaixo, se apertou ela abre, se apertou ela fecha. Ana, esses dias eu vi uma coisa, irmão, que para mim é o cúmulo do absurdo. Isso para mim é a preguiça do cão em pessoa. Aonde a pessoa, antes de chegar em casa, ela já aciona pelo aplicativo do celular a privada para abrir a porta. A tampinha da privada. É preguiça ou não é? É demônio ou não é? Porque a pessoa tem que colocar um aplicativo para abrir a porta, a tampa da privada, irmão. Tem que pedir para morrer. Não pode um negócio desse. E o problema é que vocês, homens, não sabem fechar a tampa da privada, né? E o senhor, pastor, eu falei, vocês, homens, tem que aprender. As irmãs reclamam ou não reclamam? Vai quebrar a mão, ó, ensina, ó, é só fechar assim, ó. Vai quebrar a mão, vai morrer, vai desmaiar? Não vai, né? Mas é o cúmulo. Aí a pessoa chega e fala: ah, não. Sabe aquela, eu já brinco com vocês, usando o exemplo do Kiko. Lembra do Kiko? O Kiko era bem melhor do que o Chaves, sim ou não? Financeiramente ele tinha uma vida mais estável do que a Chiquinha também, não é? Mas quando eles tinham alguma coisa, o Kiko corria lá, aí olhava, ia lá e tentava pegar algo melhor. E aí tem gente sempre tentando fazer essa disputa, e vai gastando, e vai investindo, e vai despendendo dinheiro, e daqui a pouco vai estar importunando Deus, dizendo por que não prospera. Aí Deus fala assim: você acha que dinheiro se compra, se pega no capim? Você está esbanjando, jogando fora, e agora você quer falar para mim que eu não tenho te honrado? É aquilo que eu falei para vocês, irmão. Um dia orando a Deus, falando sobre a necessidade da obra, da igreja, e aí Deus falou claramente no meu coração: meu filho, não é que eu não tenho abençoado, abençoado eu tenho, mas às vezes a avareza está tomando conta do coração de muitos. A pessoa é capaz, irmão, de oferecer para Satanás, para o inimigo, para o diabo, mas para Deus não. Para Deus não. Para Deus não é capaz de oferecer. Não é que Deus não tenha honrado. A Bíblia fala que então eles disseram, não responderam nenhum. Nós não necessitamos de responder isso aqui. Nós temos a plena convicção de quem nós temos honrado. Nós temos a plena convicção de quem nós temos enobrecido. Nós temos a plena convicção de quem nós temos feito distinção dos demais.
Eu não preciso te responder. Porém, olha o que eles disseram: eis que o nosso Deus, a quem nós o quê? A quem nós o quê? É o que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno do fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Isso é uma maneira, irmão, de você honrar. Pode fazer. Ah, pastor, porque fulano falou que vai fazer uma macumba. Não faz uma não. Faz 2, faz 3, faz 4, faz 5, faz quantas você quiser. Não, porque vai colocar o meu nome na boca do sapo, pastor, e não sei o que a pessoa morre seca, que não sei o que. Olha, o máximo que vai acontecer, irmão, é o sapo morrer, tadinho. É o máximo que vai acontecer, porque a Bíblia nos fez uma promessa, que contra Israel não vale encantamento. Irmão, pode fazer quantas macumbas quiserem, podem fazer quantos voodoo quiserem, mas o nosso Deus nos livrará de tudo isso em nome de Jesus. Pastor, fulana lá de casa, lá perto de casa tem uma inveja, pastor, mas uma inveja, pastor, e você está preocupado com isso, por quê? Não, pastor, porque a Bíblia fala que a inveja é a podridão dos ossos. Sim, é a podridão dos ossos de quem é invejoso. Então deixa, pastor, deixa para lá. Eu não tenho que me preocupar com isso não. Irmão, quantas vezes nós tivemos que lidar com isso? No início do ministério, há anos atrás, quando nós colhemos as ofertas da igreja, dentro de um envelope, você sabe o que veio dentro dele? Terra do cemitério. Uma outra vez nós abrimos a porta da igreja, tinha um trabalho de macumbaria bem na porta da igreja. E a igreja só cresceu e continua crescendo, porque contra Israel não vale encantamento, irmão. Meu irmão, quando você decide honrar, quando você decide enobrecer, quando você decide distinguir, mostrar que um é mais forte do que o outro, e que você sabe de que lado você está e quem está do seu, você não se preocupa com quem vem contra você. Você não se preocupa com quantos ou com quem vem contra você, porque você tem a plena convicção de que maior é aquele que está conosco do que os que estão com ele. Lembra dos rei Ezequias? Com eles estão um braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e guerrear as nossas guerras. Meu irmão, agora é hora de cada luta, de cada dificuldade, de cada investida de Satanás. É ali que você vai mostrar quem você honra mais, a quem você está honrando mais, a quem você está enobrecendo mais. Porque tem gente que pega a doença e coloca lá em cima, e o autor da cura coloca lá embaixo. Tem gente que pega a dívida, a miséria e coloca lá em cima, e aquele que é dono do ouro e da prata coloca lá embaixo. A quem você tem dado honra? A quem você tem honrado? Não, pastor, porque a vida é assim. Ele também é o autor da vida. Ele disse: eu sou ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto. Acabou, irmão, não tem para Satanás. O povo de Deus foi escolhido e gerado para vencer e ser vencedor. Acabou. Para de se preocupar, para de dar honra a quem não merece honra, para de enobrecer quem não merece ser enobrecido, para de distinguir quem deve ser envelhecido, como disse lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Despreza. Começa a desprezar essa doença e começa a chamar o autor da cura. Começa a desprezar essa crise e começa a chamar aquele que traz a existência, aquele que colocou uma porta aberta a qual ninguém vai fechar. Começa a trazer existência. Começa a falar do teu Deus, começa a dar honra para Ele, começa a distinguir, começa a enobrecer. O que precisa ou o que fazer para ser o quê? Honrado. É fazendo essas coisas. É enobrecer quem deve ser enobrecido, é distinguir quem precisa ser distinguido. É você saber a quem você está honrando. Se você fala mais de problema, se você fala mais de doença, se você fala mais de crise do que daquele que tem poder para curar, poder para prosperar e poder para te fazer dar a volta por cima, você já está deixando claro quem você mais tem honrado. Quem mais você tem honrado?
Você fala mais do problema. Vira outra coisa, está falando do problema. Outra coisa, falou do problema. Falou do problema. Aí você deixa de falar do autor da cura. Aí se alguém vem e fala da cura, se alguém vem e fala do autor da vida, se alguém vem e fala daquele que tem todo o poder, mas você está sendo crentão demais. Aí é a hora que a gente tem que falar, não, eu acho que eu estou sendo até de menos. Porque eu poderia ser muito mais firme, eu poderia falar com mais veemência, eu poderia falar com mais autoridade, eu poderia falar até com propriedade, mas eu falo pouco. Quando você prioriza problema, quando você fala mais da doença, mais da dívida, mais do desemprego, mais da crise, e mais disso, e mais daquilo outro, e esquece aquele que tem todo poder, você já está deixando claro em quem você tem, a quem você tem dado a sua honra. Você está deixando claro, de maneira implícita, a quem você acha mais grandioso, ou quem é mais grandioso. Você está deixando claro quem você acha que tem mais poder. Meu irmão, existe um Deus que criou os céus e a terra, que lutou contra o inferno, para te trazer hoje nessa reunião, para responder a tua oração e mudar a tua sorte em nome de Jesus. Então dê a Ele a devida honra e você será honrado em nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus porque Ele merece.